sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa, tá certo? Eu tô aqui acompanhada de duas mulheres maravilhosas, mas antes de apresentá-las, eu vou me autodescrever para você que está aí em casa. Eu sou uma mulher negra de cabelos escuros cacheados, olhos escuros, uso óculos arredondados, estou sentada atrás de uma mesa e hoje eu uso uma blusa verde. Ao meu lado, me acompanhando na aula de hoje, a gente tem a nossa querida intérprete Mel. Seja muito bem-vinda, Mel. Ela vai tornar essa aula muito mais acessível a todo mundo que está em casa. E ao meu lado, eu tenho a professora Camille Borba, que vai fazer a comunicação com o chat aí em casa com vocês. Oi, lindezas, tudo bem? Eu sou Camille Borba, este é o meu sinal. E eu estou aqui prontíssima para todos os debates, conversas, perguntas, porque hoje, né, professora, a aula vai pegar fogo. Hoje a gente vai entrar aqui em um dos grandes Dilemas da literatura isso, brasileira. um dos grandes dilemas da literatura brasileira. Eu também vou me autodescrever antes de passar a palavra para a professora Viviane. Eu sou uma mulher negra, de cabelos pretos, cacheados na altura dos ombros, os óculos arredondados, tenho olhos escuros. Estou também em frente aqui, sentada, né, na mesa, para a gente simular aqui um debate. E eu estou com uma blusa azul. Então, olha, estou ansiosa para saber o que vocês vão achar dessa aula, viu? Simbora, né? Então a aula de hoje vai ser sobre argumento e debate. A gente vai pensar um pouquinho sobre o que é argumentar, sobre como a gente utiliza o argumento no debate, e aí em seguida a gente passa para uma reflexão, um pensamento um pouquinho mais literário sobre como utilizar, né, a argumentação para defender o seu ponto de vista. Ó. Por não ser um texto literário, o texto argumentativo é objetivo na linguagem e sempre busca seguir a norma padrão da língua. Ele utilizará as figuras de linguagem, mas não terá um caráter imaginativo, né? Porque a argumentação é aquele recurso que a gente utiliza quando está querendo enumerar, descrever uma certa razão do pensamento. Então, ele precisa ser o mais objetivo possível, né? A argumentação, quando a gente está argumentando, a gente não gosta, não é preferível que alguma coisa que a gente diga seja ambíguo, tenha dupla interpretação, porque a gente pode ser mal compreendido dessa forma, né? Ao contrário do texto literário que permite aí muita imaginação, muito uso de metáforas, muito uso de figuras de linguagem. O argumento também permite, mas ele precisa de uma comunicação mais objetiva, certo? E quando há, né, imaginação, algum argumento que se baseie, a ideia é que ele cumpra a defesa de um ponto de vista. Então, você não vai aqui, por exemplo, a fazer um exercício com a linguagem, deslocando sentidos, porque você não vai atingir o objetivo, que é o convencimento, né, que é a defesa desse ponto de vista. Sim. Pode ser que você não consiga convencer o outro do seu ponto de vista se você tornar a linguagem muito dificultosa, né? Alguns objetivos do texto argumentativo, tem aí na tela para a gente ler junto, né? Convencer o receptor do texto do seu ponto de vista, e esse talvez seja o ponto mais importante de toda a argumentação, né? Eu não estou argumentando aqui para chegar em lugar nenhum. Eu preciso convencer vocês aí a usar o texto argumentativo, então estou aqui, ó, usando todas as minhas habilidades. Usando o quê? Argumentos. Argumentos, exatamente. Contestar determinada posição, fazer frente a ideias prévias, ou seja, se Camille tem uma argumentação sobre literatura, algum livro que ela leu, que a gente leu em comum, e ela me diz que não gostou. Aí eu vou lá e digo, olha, eu gostei. E aí a gente vai confrontar essas duas ideias, tá certo? Então, contestar. A partir do momento em que eu discordo da professora Camille sobre o tema, eu estou contestando a opinião dela, certo? E o último é debater um determinado tema. Então, a gente pode, na argumentação, debater um tema sem necessariamente contrapor as ideias, porque no debate a gente pode, inclusive, concordar, né? Isso. E assim sucessivamente, tá? Nem todo debate é briga, não. Em qual outro contexto nós precisamos argumentar? Por falar em brigas, por falar em debate, Eita. o outro gênero é o debate. É o debate. Né? Quando pensamos em debate, logo nos vem à mente o período das eleições, né? Mas, na verdade, o debate faz parte do nosso dia a dia. Ele acontece quando precisamos expor argumentos, contrapor nossas ideias com outras pessoas, né? Eu sempre utilizo o exemplo
do debate que a gente tem na escola quando precisa se eleger um presidente de turma, Isso. né? Então a gente precisa colocar duas crianças ali, frente a frente, ou melhor, de frente para a turma, e dizer assim, quais são os seus argumentos? Por que você é o candidato perfeito para essa posição, né? A gente faz muito uma argumentação também quando vai para uma entrevista de trabalho. Eu sei que vocês estão muito novinhos ainda, né? Tá todo mundo em casa aí pensando no que quer ser ainda em termos de profissionais. E tem bastante tempo Era o que eu ia dizer. para decidir isso, tá certo? Não precisa decidir agora. Mas quando a gente vai aí defender a nossa posição, a gente também precisa dizer para a empresa, para o lugar que a gente quer trabalhar, por que nós somos importantes para aquele cargo, porque somos adequados. Professora Viviane, a gente debate, na verdade, até quando vai decidir o que vai almoçar, o que vai jantar. Se Coisas mais vocês, simples, né? se vocês têm uma família maior, que não é você que decida o que vai comer, mas você quer comer algo X, o seu irmão mais velho ou mais novo vai querer outra coisa. Sim. E aí seus pais podem dizer, bom, resolvam. E aí Sim. essa resolução vai passar por um debate. Então, veja, não precisa ser uma briga. Sim. Eu acho que a gente tem muito essa ideia de que o debate, de que contrapor ideias, gera necessariamente uma disputa. Mas não precisa, porque aqui a gente pode... Por exemplo, eu posso dizer que eu quero pizza. Sim. A professora Viviane pode dizer, mas eu tenho intolerância à lactose. Pizza, pra mim, não é bom. É um argumento. Mas precisou em seja uma briga? Não. Aí eu posso propor, por exemplo, então vamos pedir uma massa Sim. com molho de tomate, alguma coisa que lembre, mas não precisa ter queijo. E aí a gente vai tendo essa conversa para chegar no meio termo, né? Isso, que é o debater, né? E era justamente na pizza que eu tava pensando. Eu tava pensando em contrapor sabores. Você Pode quer ser frango, também, eu quero calabresa. Isso. Mas outras coisas também, por exemplo, quando a gente vai assistir um filme na nossa casa, e aí a gente tem que ir lá escolher no streaming o filme que vai assistir, e aí tem várias pessoas, né? Cada pessoa tem um gênero de filme favorito. E aí é sempre aquele embate ali, né? Você precisa argumentar. Ou você cede, em algum momento alguém tem que ceder. Alguém tem que ceder. Mas sempre dá pra fazer uma argumentaçãozinha prévia do porquê filme de terror não. Isso. Na minha casa, filme de terror não. Então, o debate, ele é muito mais habitual do que a gente pensa, tá? Não é só na época da eleição que, não. O debate é um gênero essencialmente oral. Isso quer dizer que as marcas da oralidade são facilmente perceptíveis, tais como os vícios de linguagem, as âncoras discursivas, né? O subir para cima, descer para baixo, o né. Então, isso são vícios de linguagem e âncoras discursivas que a gente tem quando a gente está falando. Então, muita gente, quando articula, está falando, coloca alguma palavra, algumas vezes umas âncorazinhas no final, assim. Um vice, um né, um tá certo. E a gente tem, na oralidade, a gente passa a perceber muito mais essas âncoras discursivas, tá? Elas são comuns, mas se em excesso, elas podem atrapalhar a comunicação. Podem tornar tudo ali um pouco chato, repetitivo, né? Um pouco cacofônico às vezes, e aí sucessivamente. Falar em círculos, né? Às vezes a gente acaba entrando nessa. Isso. Além disso, os desvios ortográficos são menos perceptíveis, justamente porque a fala legitima e naturaliza algumas inadequações, né? Quando a gente está falando, às vezes, as palavras, elas não, mesmo que elas estejam inadequadas, elas não parecem tão esquisitas. Quando a gente está escrevendo, a gente consegue perceber com mais facilidade, por exemplo, se eu não faço uma regência adequada, se eu não faço uma concordância verbal adequada. E assim a gente percebe com mais facilidade. Porque também... Perdão, professora. Diga. Porque a gente não tem o recurso visual da palavra, né? Pra gente enxergar, ler e analisar ali. O gênero oral, ele é muito mais rápido. Se a gente não consegue voltar. Sim. Por exemplo, se estivéssemos aqui em um debate, mesmo que você ou eu desviássemos de alguma regra, não dá pra gente voltar e reouvir, né? É uma coisa que, inclusive, enseja um certo raciocínio um pouco mais ligeiro. Sim. Porque você não tem muito tempo para refletir antes de rebater, né? Pois é, além da gente não poder rebobinar a fita, né? Eu sei que isso é muito antigo para vocês, rebobinar a fita. Eu não sei nem se faz sentido. Nem se faz sentido. Mas a gente também naturaliza algumas coisas da língua na oralidade. Isso. Então, por exemplo, se eu disser assim, os exemplos que tem no quadro. Tu vai gostar de saber. Essa é uma construção que está inadequada.
Porque o verbo, ele não está concordando com o tu, que é o sujeito, né? Está inadequado. Mas a gente usa na oralidade com muita facilidade. Quando o certo seria dizer, tu vais gostar de saber, que é a forma adequada de conjugar o verbo. Mas quando a gente está falando, a gente tem essa naturalidade, a gente vai entender a informação de todo jeito. Não está conjugado de forma correta, mas está lá. A gente consegue entender tudo bem bonitinho, né? E a oralidade vai permitir essas adequações. A gente não gosta de chamar de erro, né? Porque às vezes, mesmo que o uso ele não seja proposital, a mensagem está sendo passada, né, com perfeição. Então a gente não gosta muito mais de chamar de erro, embora a gente não incentive a utilizar na escrita, tá certo? A gente também tem o debate regrado, que era justamente o que a professora Camille estava começando a falar sobre regras, né? O nome já diz tudo, regrado, então ele vem do conceito de regras. Não é um debate solto, onde todo mundo faz o que quer, não é assim não. O debate regrado ocorrerá quando a modalidade tiver regras pré-determinadas. Normalmente, há um moderador que conduz esse debate e as regras também são divulgadas previamente. Então, quando as pessoas que fazem, vão fazer o debate, elas sabem previamente quais são as regras daquele debate. Então, se eu tenho um debate em que cada pessoa fala por 3 a 5 minutos, e aí a outra pessoa que está do lado tem direito à réplica de mais 3 a 5 minutos. Então, tudo isso é institucionalizado, tá certo? Os debatedores sabem disso previamente, assim como também sabem, às vezes, o roteiro do debate. Então, por exemplo, aqui hoje a gente vai debater sobre literatura. Então, a gente já sabe o tema previamente. A gente não veio aqui e improvisou um tema, né? E é importante, né? Porque os debates regrados, eles são planejados. E esse planejamento, claro, que a gente não vai saber necessariamente o conteúdo das perguntas, mas você vai saber o teor. As regras, se não forem cumpridas, elas geram penalidades. Sim. Então, é importante porque, assim, acho que o debate vira uma briga quando as pessoas não se escutam. Sim. E as regras ajudam a gente a escutar o outro também, né? Manter o decoro também, né? Importante. E o fato de ser penalizado é importante, tá? E essa penalização, ela acontece às vezes no tempo que você tem para expor seus argumentos. Então, por exemplo, se eu atropelei o tempo de Camille, pode ser que em outro momento eu tenha menos tempo para falar, tenha menos tempo para argumentar. E é assim que acontece a penalização, tá certo? Não é uma coisa, algo grave. Você não vai preso porque você infringiu uma regra do debate. É um desconto de tempo ali, né? Muitas vezes, tá? O gênero debate regrado propicia o aperfeiçoamento das competências e habilidades orais dos educandos, formando-se seres mais críticos que saibam identificar e apontar os pontos positivos e negativos dos assuntos polêmicos que ocorrem na sociedade. Então, o debate é uma ótima oportunidade, na verdade, da gente entrar em contato com o ponto de vista do outro, buscando ali na própria fonte, né? Eu não estou estudando o que Camille disse, eu estou presenciando qual é a construção argumentativa dela. E daí eu consigo tirar as minhas próprias conclusões se aquilo é coerente ou não, se faz sentido, se eu concordo com aquilo ou não. Isso vai variar de pessoa para pessoa, mas é uma fonte importantíssima, até para a gente perceber nuances que são interpretativos. Então, gestos corporais, um tom de voz mais alterado ou mais tranquilo, uma seguridade com relação à pesquisa feita com relação ao tema. Então, tudo isso corrobora com uma interpretação positiva ou negativa da pessoa que está debatendo, do debatedor. Porque também são recursos, né? São também recursos orais. O gestual, o tom de voz, eu acho que é uma das maiores perdas da escrita, é justamente o tom. Porque a gente não tem como saber se a pessoa está brava, se ela está feliz, se ela está tranquila. Em compensação, com a escrita a gente ganha o poder imaginativo. Sim, né? É aquela história, a gente perde num para ganhar no outro. Porque quando eu estou na presença de alguém que está debatendo, eu estou fazendo uma interpretação do corpo dessa pessoa também, né? Quando eu estou lendo um texto, eu preciso criar esse cenário, eu preciso criar esse acontecimento na minha própria cabeça. Então, eu faço uma interpretação muito mais pessoal, né?
Vamos continuar. É importante considerar que as questões debatidas no debate não podem ser levadas para a esfera pessoal. Precisam manter o decoro para evitar desrespeitos e ofensas. Isso é muito importante. A gente sabe que quando a gente está debatendo um assunto que a gente gosta, né, especialmente, já há muitas aulas de literatura que viraram grandes debates aqui. Então, assim, é muito importante que se mantenha a calma. Mesmo que alguma coisa pareça absurdamente fora da caixinha, assim, muito contrária às nossas convicções, se a gente perde ali a paciência, perde a calma, muito provavelmente a gente pode se perder na construção argumentativa. E aí você passa a ser incoerente também, porque se deixou ir pela raiva, pelo desespero, pela angústia, tá certo? Eu sei que é difícil, a gente tá aqui falando em manter calma, estando calmas, né? Então é mais fácil. Mas é uma questão de esforço, tá certo? Vamos continuar. É possível fazer um debate sobre diversos assuntos. Um deles é a literatura, que a gente tá vira e mexe, a gente volta na literatura, né? Porque eu acho que ela é muito rica, inclusive, para surgimento de questões importantes da nossa sociedade, né? Vamos conversar um pouquinho sobre Dom Casmurro, que é um livro de Machado de Assis que a gente não cansa de falar jamais. O mundo todo gosta de Dom Casmurro e a gente também. Dom Casmurro é um romance escrito por Machado de Assis em 1899, faz um tempinho, e relata um casal brasileiro com problemas de confiabilidade. Bentinho e Capitu são os protagonistas desse romance e a história gira em torno de um possível adultério de Capitu com Escobar, ou seja, uma suposta traição aí da esposa com outro homem que dá origem a um filho, e aí Bentinho se pergunta durante toda a trama se esse filho é realmente seu ou seria de Escobar. Esse romance, ele é muito famoso por trazer na verdade ele causa debate até Exato. hoje sobre essa possível traição, mas o aspecto que a gente queria trazer aqui era outro. A gente vai conversar e entender sobre o que a gente quer debater. À medida que o romance progride, Bentinho começa a perceber traços do amigo Escobar no filho, que ele tem com Capitu. Até que Escobar morre, e em seu enterro, Bentinho desconfia do olhar e da tristeza que Capitu demonstrava. Veja, aqui a gente já tem a situação completamente instaurada, né? A gente tem as personagens completamente envolvidas no enredo. Diga. E a gente também tem a problemática sendo instaurada. Bentinho é pai ou não do filho de Capitu? Então esse é o grande questionamento que vai permear durante toda a narrativa. No fundo, as pessoas simplificam dizendo traiu ou não traiu, né? Capitu traiu ou não traiu Bentinho. E esse é o debate mais famoso acerca dessa obra. Esse é o debate que a gente quer fazer aqui? Não necessariamente. A gente vai para outro caminho. Até porque, na verdade, o que Machado construiu, né, foi um grande romance sobre ciúme. Sim. Não necessariamente sobre a traição, né? Mas aí a gente tem isso desde 1899 até 2022, continua-se esse debate. Uma seara aí que a gente não consegue sair, né? Isso, porque provando que Machado de Assis ele saiu dando argumentos para os dois lados. Sim. Quando, na verdade, assim, eu tenho a minha opinião aqui, a professora Viviane também. A gente tem argumentos bastante coerentes. Então, vamos ver se a gente descobre se é culpado, não é culpada, e o que é que a gente pode inferir sobre Bentinho, sobre a personalidade dele, especialmente, né? Independente da verdade de Capitu ou não, porque a essa verdade a gente nunca tem acesso, a gente tem apenas o ponto de vista dele, que é ele que narra a história. Então, nisso aí a gente pode dar pitaco. A gente só conhece Capitu pelos olhos de outra pessoa. Isso. Né? E são olhos que a gente já sabe que estão um pouco enviesados, estão um pouco contaminados. Bora lá, bora ler. Vamos. Brilhantemente, Machado faz uma brincadeira sobre a confiabilidade dessa narração e confia a sua história ao juízo de valor do leitor. E também coloca uma lupa sobre a sociedade brasileira e suas hipocrisias. Então ele vai debater aí, aparentemente, uma coisa que é uma construção literária, mas ele está debatendo também as regras sociais da nossa sociedade naquele período histórico, né? Mas, ao invés de pensarmos sobre a culpabilidade de Capitu, vamos pensar sobre a estabilidade mental de Bentinho. E aqui a gente já tem uma outra proposta, porque geralmente os debates acerca desse romance são sempre sobre a culpa de Capitu, nunca sobre o olhar enviesado de Bentinho, né? Sim, vamos lá.
Se é possível que Bentinho tenha de fato imaginado toda a situação com relação a Capitu e Escobar, ele conta com a total ausência de provas para com o seu argumento. Esse é o primeiro ponto importante. Durante toda a narrativa, não há de fato uma prova cabal, ou seja, aquela prova definitiva que vá legitimar o ciúme de Bentinho ou a suspeita de Bentinho com relação à paternidade do filho. Então, a ausência de provas por si só já é um primeiro argumento muito forte, né? Do direito isso não seria aceito. Não. E, ironicamente, ele é advogado, Ele é né? advogado. Os indícios de Bentinho são muito circunstanciais. É um olhar que ele captou. Então, passam muito pela própria subjetividade do narrador, que é ele mesmo, né? Isso. E, às vezes, a gente interpreta uma atitude do outro do jeito que a gente quer. Sim. Né? Até porque a gente não tem a totalidade, acesso à totalidade da mente do outro. Então, a gente vai fazer interpretações errôneas às vezes. Tudo bem. Né? O importante é você não extrapolar o limite do outro também. Em defesa da paranoia de Bentinho, temos o fato de que ele se compara a figuras históricas que foram traídas no capítulo 2. Ainda no começo da narrativa, Bentinho se compara a algumas pessoas, tais quais Júlio César, Augusto, Nero e Massinissa, que eram líderes governamentais ou pessoas que estavam envolvidas aí com o governo, organizações de comunidade, de sociedade, e que foram historicamente traídos, né, pelos seus companheiros, ou traído politicamente, ou traído amorosamente. Então, já no começo da história, Bentinho utiliza essas pessoas para se comparar com elas, ou seja, eu estou no lugar dessas pessoas também. E aí, já no começo da história, ele tendencia como o leitor vai interpretar a sua posição. Se eu estou do lado desses homens que também foram traídos, eu também fui traída, né? Ele faz uma espécie de associação. De analogia, né? Ele faz. De analogia, que pode muito bem ser uma analogia equivocadíssima, porque era assim que ele se via, era assim que ele se sentia. Então, não quer dizer que seja um fato, né? Vamos lá, o que mais? Bentinho também é formado em Direito, como o Camille estava falando, curso que exige intenso poder de retórica e convencimento. Não que isso seja predominante, né, para duvidar da capacidade ou intenção narrativa da personagem, mas dá a ele um poder de persuasão que outra personagem talvez não possua. Não é porque ele é formado em Direito que o ponto de vista é duvidoso, mas é porque ele é formado em Direito que ele tem habilidades de persuasão que talvez uma outra personagem, por exemplo, Capitu, que não é formado em Direito, não tenha. Então, talvez até por isso a gente não consegue aí acesso ao depoimento de Capitu. Se ela fosse contar essa história toda sozinha, como seria? Eu tenho curiosidade, viu? Eu acho que seria interessantíssimo a história olhar, tipo, pelos olhos dela. Seria. Né? E aí talvez a gente tivesse mais respostas. Seria, com certeza. Vamos ler um trecho para pensar sobre a intenção do narrador? Aí ele vai falar sobre como ele estava lendo, né, um trecho, e aí ele se compara com aqueles grandes líderes, e aí ele fala que vive das reminiscências. Quando ele faz alguma coisa, uma lembrança vem do passado. Reminiscência é lembrança, né? Usar a memória. E aí a gente, para pensar sobre memória, a gente confia ou não confia na memória da personagem. Eu acho que é uma questão importante. É essencial, diria. É essencial para saber se a gente decide a favor ou contra dele, né? Ou dela. Então, a memória é sempre questionável, porque a gente fica refém. Ela é imprecisa, né? Ela é imprecisa. Ou seja, eu não posso nunca confiar 100% na memória, né? E aí a gente tem um trechinho em que, para encerrar o debate, que ele falava que amava Capitu e Capitu me amava. E as minhas pernas andavam, desandavam, estancavam, trêmulas e crentes de abarcar o mundo. Ou seja, Bentinho é dominado pelo sentimento do amor. Então, a inconsequência dos pensamentos de Bentinho pode ter relação com o fato de ele estar obcecado pela esposa. O ciúme talvez tenha feito com que a personagem perdesse o poder de ver a realidade, ou de sentir a realidade, né? Ou de vê-la de uma maneira quase distorcida, né? De super interpretar os fatos. Isso, né? Super interpretar os fatos. E acabou a nossa aula, minha gente. Chegando a vez de vocês.
já que a gente pensou muito sobre o debate, queria que vocês pesquisassem um debate sobre um livro que vocês gostem e depois tentem compilar os argumentos utilizados pelas personagens ou pelo enredo para poder fazer a sua própria interpretação e dizer se ele é bom Ou não. ou não. É isso, minha gente. A nossa aula está chegando ao fim. Professora Camille. Como sempre, foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo, até a próxima. Eu me despeço por aqui também. Obrigada, Mel. Um cheiro e até a próxima.